CBN Startups. É hora do nosso quadro CBN Startups, você sabe, toda terça-feira a partir de 9h30 aqui na programação da Rádio CBN Amazônia. E hoje a gente vai repercutir o Startup Day que aconteceu no último sábado aqui na capital paraense, o evento realizado pelo Sebrae aqui no Pará. E quem está aqui na bancada da CBN Amazônia para participar do CBN Startups desta terça-feira é o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley. Vitor, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo. E quem também vai participar do quadro hoje é o Renato Lima, fundador da Conquiste. Isso. Renato, Obrigado. bom dia para você. Bom dia para você também. Bem-vindo, então, à Rádio CBN Amazônia. Vitor, eu queria que você começasse, então, fizesse um balanço de como é que foi esse Startup Day. Na semana passada, você veio aqui com um representante do Sebrae falar sobre a expectativa para o evento. E como é que foi o evento? Muito bom. Eu lembro que o Kleber, né, quando veio Sim. aqui na semana passada, ele comentou de como seria o evento, né? E o evento, como sempre, muito bem planejado, foi, como ele falou, só que ainda melhor. Então, é porque na hora que você vai lá no evento, você conecta com as pessoas, né, conecta com as startups. Eu acho legal que esse ano teve um bom olhar para startups de bioeconomia, que eu vou trazer mais, inclusive, aqui, várias delas. Uhum. Eu trouxe o Renato hoje, porque além dele ser destaque lá no evento, né? A gente também tem outras startups de bioeconomia que também foram destaques. Teve uma que ganhou o prêmio lá. Uhum. Eu, como fui como startup, tem até o troféuzinho aqui, eu fui um dos vencedores lá. E a gente tem o BET, né, que a gente chama, que é você fazer o pitch na frente de todo mundo. Qualquer dia eu trago algum especialista em pitch aqui para falar. Eu acho que é importante o pessoal entender como é que se comunica, como é que você vende essa startup. Você tem que fazer um pitch diferenciado para cada um, né? Eu vou fazer um pitch para o investidor, um pitch para o cliente, outro pitch. Então, acho que o evento foi super valioso assim, para nós. A gente teve grandes nomes, tanto do Pará como de fora, pessoas que conectaram com a gente, ensinaram para a gente pôde compartilhar bastante lá. E quem faltou perdeu, porque foi um excelente evento e a gente já te convida para o ano que vem. Siga as redes sociais do Sebrae, siga as redes sociais aqui da CBN, do Açaí Valley, que a gente vai estar sempre divulgando, né? Uhum. E ano que vem tem mais, além de outros eventos que vão ter esse ano, que tem a mesma pegada. Eu acho que vale a pena você se conectar. Ô Renato, eu queria que você falasse como é que foi a experiência de participar do Startup Day Belém e contasse um pouquinho da história da Conquiste. Tá. O evento foi maravilhoso, né? A gente que trabalha com empreender, né? A gente sabe o quanto é que é importante estar apresentando nossos projetos, né? E também estar fazendo conexões, né? Fazendo o que a gente chama de networking. Sim. E, assim, o espaço em si dava para ter uma noção geral, assim, de como é que iria ser. Foi muito bem planejado, né? Até agradeço o Sebrae aí pela oportunidade de estar apresentando meu projeto, né, para todo mundo lá. E foi muito bom estar competindo com o Vitor na batalha de pizza aí, né? Mas foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que é uma coisa que quem tem interesse de criar o seu próprio negócio, né, é um dos eventos assim muito importantes aqui na nossa região para estar fomentando, né, a inovação e tecnologia de uma maneira geral. Sim, sim. Eu vi aqui o Renato Lima, que é fundador da Conquiste, que vocês têm um modelo de negócios voltado para jogos educativos e interativo. Conta pra gente. Isso. Então, a Conquiste é um estúdio de jogos que o objetivo dela é criar experiências interativas, né, focadas no entretenimento, né, focadas no envolvimento do jogador, que está sendo muito falado hoje em dia na indústria. No mundo todo, a gente está vendo um cenário onde a indústria está fazendo uma coisa e os clientes estão pedindo outra. Então, a gente tem que voltar um pouco para a questão que nós chamamos dentro da nossa área de game design. Sim. A estrutura do jogo voltada para o agradar, para o envolver e para a retenção do cliente na utilização desse produto. Então, isso é algo imprescindível, principalmente hoje em dia na parte de jogos educativos. Sim. Então, nós queremos fazer jogos que sejam eficientes, mas nós se preocupamos tanto com o passar desse conteúdo que a gente acaba negligenciando o game design. Então, essa é a proposta da Conquiste, né? Nós temos aí projetos que são na linha do B2B para poder trabalhar e aplicar esses conhecimentos de game design em certos projetos, que aí eu posso falar um pouco mais de detalhes, sim. Mas o nosso projeto principal é voltado nessa pegada de
passar um determinado conteúdo implicitamente, certo? Mas focar principalmente no entretenimento. Ô, Renato, e quais são os maiores desafios encontrados pela Conquist? O principal desafio, assim, é nesse cenário de encontrar um financiamento, né? Encontrar um recurso, porque jogos são um investimento caro. Você vê projetos lá para fora recebendo milhões e ainda assim, né, leva muito tempo para ser trabalhado, para ser desenvolvido, né? Então, é um trabalho que precisa de certa persistência e o negócio em si ele tem que estar movimentando. Então, é nessa pegada que eu decidi fazer ou prestar serviços, né, ligados a essa área de jogos. Então, consultoria, criar soluções mais práticas, como, por exemplo, avatares interativos, né? Criar experiências que sejam ligadas a jogos, mas aplicados no setor da indústria ou então no setor de negócios, né, no caso. Ô, Vitor, é uma área bem interessante para se explorar, né? Eu adoro o setor de jogos, porque basicamente quase tudo que você vê de muito moderno hoje começou em jogos. Então, simulações. Você tem um simulador super potente hoje, mas ele começou com engine. O que é o engine de jogo, né? A pessoa chama de engine. Engine é motor em inglês. Então, Sim. você pode baixar, por exemplo, o Unreal, você pode baixar outros motores de jogos que ele já vem pré-pronto, a física vem pré-pronta, que você consegue trabalhar o jogo ali em cima. Então, esse pessoal conseguiu desenvolver isso para jogos, só que hoje é feito para a indústria também. Então, eu já trouxe aqui, por exemplo, a Ludus, hoje eu estou trazendo o Renato. O Renato já tem feito isso também, né? Que é trabalhar técnicas de jogos que são usados em jogos, mas você consegue trazer para o mundo real, o que faz todo sentido. O próprio evento que a gente teve no sábado, o Startup Day, tu percebes que ele é feito para também entreter, sabe? Para as pessoas se conectarem, para as pessoas se comunicarem. Então, você tem um palco no meio que parece mais uma arena e realmente parece uma batalha, né? Tanto que teve a batalha de startup. O pessoal lê aqui, está escrito Batalha de Startups. Então, é para parecer mesmo uma disputa, para parecer um jogo. E quando você traz essas mecânicas de jogos, que a gente chama, para o mundo real, você percebe que a pessoa também se entretém e também se engaja mais. Então, poxa, o Renato pode falar daqui a pouco aqui no jogo que ele está fazendo sobre coleta de lixo. Será que eu consigo fazer coleta de lixo só na base ali, sabe, da coisa séria? Mas se eu trouxer a mecânica de jogos, será que eu não consigo coletar mais? Será que eu não consigo separar mais? Então, o trabalho dele é muito legal porque você consegue aplicar essas técnicas no mundo real e você consegue engajar mais as pessoas porque elas... Assim, jogo vicia, né? Sim, sim. E o jogo te entretém mais, o jogo te traz um pouco mais de vontade de fazer as coisas. Certamente. Ô, Renato, voltando a falar do Startup Day Belém, como é que foi a recepção do público? Conversou ali com alguns investidores? Como é que foi esse network? Sim, foi muito interessante poder conhecer novas pessoas que estão ligadas não só ali à parte de investimento, né, como também parceiros fortes, né? Por exemplo, eu conheci o Vitor já faz um tempo, né, com a comunidade Açaí Valley, e através da comunidade eu pude conhecer várias pessoas ligadas a empreendedorismo, né, e financiamento, né. O próprio, posso dizer, o Carlos, né, o Carlos Nogueira, ele é um investidor muito bom assim e passou várias dicas para mim durante uma apresentação de pitch que eu fiz lá na Elephant. E eu gostei muito do feedback dele. E esse é o ponto importante, é o feedback que nós temos para cada vez estar melhorando a nossa performance. Porque a gente não começa assim já 100% bem. Sim. E a gente tem que ir desenvolvendo cada vez mais. Sim, é um processo de construção. Agora, Vitor, pergunto para você a importância desse Startup Day Belém. Tem a questão das batalhas, mas no final das contas é todo mundo ali se ajudando. É uma grande comunidade, Vitor. Eu lembro que eu falei com o Barra. A Barra já disse que eu vou trazer o Barra aqui um dia. Tá? O problema do Barra é que ele chega num dia e sai no outro. Mas quando ele estiver numa terça-feira, que eu certamente trarei. O Barra, ele é um cara muito importante no ecossistema. Ele já fez o growth de grandes empresas. O growth é fazer o crescimento, né? Você montar... Quando o Barra chega numa empresa tem 10 funcionários, quando ele sai tem 200, tem 300. E eu lembro que ele perguntou, Vitor, que empresa é essa aí que também está no bet? Porque ele participou de um bet que era o meu de tecnologia, tinha um bet de bio. Aí eu falei, cara, ele também estava no bet lá, ele ganhou e tal. Aí ele, poxa, eu não vi porque eu estava em reunião. Então o que era essa reunião? Tu percebes ali que ao redor da arena,
do Startup Day estava tendo mentoria. Então, durante as apresentações, se você tivesse uma mentoria marcada, você poderia aprender um pouquinho mais sobre growth, você poderia aprender um pouquinho mais sobre investimento, sobre levantamento de recursos. Então, tinha um monte de mentor ali ao redor da arena que você podia pedir uma mentoria e você podia ter um negócio personalizado e aplicado para você em tempo real durante o evento. E isso que o Renato falou, de eu poder falar com o investidor, falar com quem realmente vai me ajudar no futuro e pode estar me ajudando agora de graça. Imagina, tu pegar uma consultoria do Barra de graça Sim, ali em alguns minutos. Né? Então, você falar com alguém muito importante, falar com o próprio superintendente do Sebrae, ele estava ali disponível para falar com você. Sim. Eu mesmo já aprendi muito com ele. Então, eu acho que esse tipo de ambiente que ele é feito para você aprender e fazer conexões com pessoas muito específicas, não tem preço. Né? Imagina, você pagar uma consultoria de toda essa galera aí por algum tempo, ia custar muito caro, e lá você consegue de graça. Uhum. Ô Renato, para a gente finalizar então, planos da Conquiste para 2025? Certo. Então, eu tenho o plano de fazer um lançamento que a gente chama de pré-release. É um lançamento antecipado do meu projeto. A gente tem aí, está iniciando o processo de fazer testes internos. O nome do projeto se chama Trash Racers. Como o Vitor explicou, né, é um jogo que procura ensinar sobre sustentabilidade, só que aplicado no gênero de corrida casual. É um jogo de corrida onde você seleciona um personagem, cada personagem tem um material que ele se interessa, mas você pode coletar qualquer tipo de material que esteja durante a pista, que é basicamente numa cidade, Sim. né, toda poluída. Então você vai tirando esse material, coletando ele, para aumentar o peso do carro e aumentar, consequentemente, a velocidade dele dentro da partida. Então, é uma maneira muito natural de você poder passar a ideia para o jogador de tirar esse material que está no meio da rua e colocar dentro do carro, entendeu? Colocar dentro de um local mais apropriado, né? No caso, que é o lixo, né? Eles viajam, vamos dizer assim, nessas lixeiras. E aí, no final da partida, você pode coletar esse material e reutilizar ele na melhoria do carro, na melhoria da roupa do personagem. Então, é dessa maneira que a gente quer trabalhar com o conteúdo, só que não impondo esse conteúdo de uma maneira sem pensar no prazer do jogador. Então, nosso objetivo é esse, de fazer um lançamento ali para próximo do evento que está vindo aí, que é a COP, né? E espero que isso possa agradar várias pessoas aqui na nossa região. Que bacana, Renato. Sucesso, viu? Conversei com o Renato Lima, fundador da Conquiste, também com o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia, Açaí Valley. Falamos sobre a repercussão do Startup Day que aconteceu no último sábado aqui na capital paraense, dentro do quadro CBN Startups. Renato, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Eu é que agradeço, João. Muito obrigado. De nada. Obrigado, Renato. Obrigado, João. Bom dia para vocês, pessoal. Obrigado.